Estamos aqui para falar um pouquinho, né, sobre a direção defensiva. É um assunto muito extenso, né, mas nós vamos tentar abordar o máximo possível que a gente puder nesse curto espaço de tempo que nós temos. Claro, né, gente, que vai ter várias... É um assunto bem bacana, bem legal, porque a gente sabe que, infelizmente, o que acontece hoje no nosso Brasil simplesmente é um genocídio sobre rodas, não é? Creio que algum dos senhores ou das senhoras, né, dos jovens que estão me assistindo, já viram ou já ouviram falar sobre esse assunto, né? Ver, principalmente ou infelizmente, algum acidente que já aconteceu e às vezes até com a própria família. É muito ruim da gente saber que, infelizmente, nós temos pessoas, né, ou são dados equipamentos que a gente fala para pessoas que não conhecem ou deixam um pouquinho a desejar quando fala-se na nossa legislação de trânsito. Sabemos que, recentemente, ela está ainda em estudo, né? Está ainda para aprovação, uma nova resolução, vamos falar assim, que seja uma revisão do nosso Código de Trânsito brasileiro, adequando algumas coisas, mas, e principalmente, né, quando fala-se em renovação da nossa habilitação. Então, isso, né, nos deixa um pouco preocupados. Por quê? Porque isso vai estender mais um pouco o tempo. Hoje, de 5 anos, estão pensando em deixar em 10 anos, né? Então, a gente fica um pouco preocupado porque as informações, às vezes, não são passadas conforme tem que ser passado. Por isso, desses cursos que nós temos, que é a direção defensiva, essas palestras que nós fazemos, eu em especial faço toda sexta-feira, é muito bom para que a gente reveja, né, e reflita em algumas situações, né, principalmente em relação à nossa condução de veículos. Então, hoje, nós vamos estar fazendo essa atualização, vamos falar assim, passando para vocês um pouco que é verdadeira, tudo é importante, né? Mas verdadeiramente, vamos falar assim, que causam acidentes, infelizmente, né? Nós estaremos passando os slides e mais ainda, se vocês tiverem algumas perguntas a fazer, por favor que o façam, que para mim só chegará no final, e aí no final eu estarei respondendo as perguntas a qual vocês estiverem enviando para a gente, tá? Então vamos dar início à nossa apresentação, à nossa conversa aqui sobre direção defensiva. Vocês estão vendo aí no primeiro slide, que está mostrando aí a resolução do CONTRAN, do Código de Trânsito Brasileiro, de 168 e 169, né? Essa é a nossa resolução que fala da direção defensiva. Fala-se muita coisa nela, da carteira de habilitação, não é? Então nós vamos estar falando um pouquinho sobre ela. Vamos lá. Bem, como eu já falei, infelizmente, existem pessoas que negligenciam um pouco, né, a postura quando está em um veículo. Principalmente se ele for maior, né? Vamos falar assim, maior que o outro, mais potente que o outro. Então eu inicio falando para vocês que quando o condutor assume uma postura defensiva, torna possível a redução do número de acidentes, ou pelo menos alivia suas consequências. Concordam comigo? Claro, né? Poxa vida, quando a gente toma essa postura de, por exemplo, não revidar a uma pessoa que nos fechou, quando a gente tenta não competir com outro carro, às vezes é o seu dizendo, né? O meu é mais potente. Tudo isso aí, você está tomando uma postura defensiva. E com isso, o acidente pode vir até acontecer, tá?
mas as consequências vão ser bem menores, tá? E aí fica tudo, vamos falar assim, né, um pouco mais tranquilo para se resolver, porque nós temos índices de, infelizmente, quando essa postura não é tomada, quando essa pessoa que está conduzindo o veículo, ele não tem essa postura, aí a coisa fica complicada. Os acidentes são extremamente críticos, né? Extremamente, vamos falar assim, extremamente ruins, né? Para as pessoas. Aqui eu tenho um videozinho que aí eu vou pedir para vocês entrarem. Depois ele está no YouTube. Quando nós ministramos, né, a direção defensiva, sempre apresento ele. É o pateta no trânsito. Então vou pedir para você anotar, tá? Anote. E depois você vai no YouTube e olha lá, pateta no trânsito. Já podendo adiantar para você que fora do carro, que é o Dr. Walker, né? Dr. Williams, ele é simplesmente uma pessoa que não pisa nem numa formiga, né? Quem já fez aí, passou por uma carteira de habilitação, né? Quem renovou, então a gente sempre passa sobre isso aí, falando sobre, mas quando ele pega no veículo, quando ele vai no veículo, ele simplesmente se transforma. E aí não há como segurar ele. Ele faz uma série de coisas erradas. Nada que ele aprendeu, ele faz. É a transformação da pessoa. Vocês já observaram uma pessoa que fora ela é uma maravilha, mas quando entra no veículo, quando liga o veículo, parece que se transforma? A mudança de comportamento dele parece que é uma coisa extremamente assim, sabe? Mostra pra gente isso? Infelizmente, né? Mas o condutor defensivo, ele não é dessa maneira. Do mesmo jeito que ele é fora, ele é também dentro de um veículo. Ao ele conduzir o veículo, ele tem também a mesma calma, a mesma destreza. Tá legal? Ok? Então vão lá e olhem esse videozinho lá, é muito interessante, muito bacana, vocês vão gostar. Tá? Passando mais um pouco, nós temos o conceito da direção defensiva. Se você vê aí os conceitos, princípios, né? Você vai ver o conhecimento. Então, logo aparece aí as nossas placas de sinalização verticais, né? Aí, várias. Olha só, vamos já relembrar algumas coisas. Olha o que a gente mostra aí, tá? Então, primeira coisa, você tem que ter conhecimento. Tem que estudar para você conduzir o veículo, não é? Tem que saber das placas de sinalização, tá? Segundo, atenção. Olha só, isso eu já vi muito, já vi muito. A pessoa ela senta para conduzir um veículo, ao verificar algo interessante externamente, ela olha, ela deixa de ter a atenção que é para ela ter quando está conduzindo o veículo. Ela se mantém externamente numa coisa que não tem nada a ver com a história que ela está fazendo, que é conduzir defensivamente o veículo. Então, a atenção, ela é fundamental. Previsão. Olha que coisa bacana essa foto aí. Previsão, né? Não sei se você se dá sim aqui, ó, bem tranquilo, né? Pra gente estar vendo. Nós estamos numa via, essa pessoa aí, ela está numa via de mão dupla. Edmilson, por que mão dupla? Simples, por causa da faixa demarcatória de piso. Ela é contínua e ela é da cor amarela. Não é? Então, eu estou numa via de mão dupla. Sendo que mais na frente, eu tenho uma curva, e se a gente olhar perifericamente, se você olhar de um lado e olhar do outro, você vê que não tem como, nem encostamento tem. Muitas pessoas numa situação dessa, sabe o que faz? Acelera mais. Pisa mais no veículo para que ele chegue mais rápido, não. Negativo, tá? Ele tem que reduzir a velocidade e prever que, infelizmente, a qualquer momento pode vir um veículo na contramão. Complicado, né, gente? Complicado. Então, previsão. Pensar que verdadeiramente vai acontecer. Habilidade. Outra situação, né, gente? Outra situação.
Nós temos um erro, né? Eu posso falar como erro. Quando nós nos formamos, estamos no CFC, né, na Escola de Formação de Condutores, e só para lembrar, nós não somos motoristas, nós somos condutores. Motorista é profissão, motorista, chofer, né? Nós somos condutores de veículo. Então, quando nós estamos na condução de veículo, quando nós estamos lá na autoescola, a gente aprende um carro mecânico, manual, não é? E eu estou observando, e temos estatística já disso, muitos acidentes com carro, que são automáticos. Ou seja, quando sai da autoescola, a pessoa compra um carro automático, não é? Mas ela aprendeu a conduzir o veículo em um carro manual. Outro problema seríssimo, né? Por isso, a gente sempre pede, ao você comprar um veículo, ao você conduzir um veículo que não é seu, então você observe sempre se verdadeiramente você tem habilidade com o veículo. Porque mais à frente nós vamos ver isso. As condições adversas são enormes. São várias condições adversas. E por não ter habilidade no veículo, pode causar acidentes seríssimos. Tá? E o quinto, ação. Olha só essa foto. Por onde o carro está passando? Ele está passando agora numa situação de aquaplanagem. O que é aquaplanagem? Nada mais é do que o pneu não ter contato direto com o solo. Ele tem contato direto com a água, não é? Já responderam para mim numa situação dessa, quando eu perguntei, qual a ação do condutor? Eu perguntei qual a ação e me responderam o seguinte: eu puxo o freio de mão. Não existe isso, não é? Nunca puxo o freio de mão. Eu faço movimentos bruscos, tento controlar o veículo. Não. Simplesmente tente reduzir da melhor maneira possível o veículo. Não pise bruscamente no freio. Nunca, veja bem, nunca puxem o freio de mão, não é? Porque com certeza o veículo irá rodar. E aí, acidente à vista. Tá, gente? Então, a ação, nessa situação, é manter a calma. Sempre manter a calma. Tá? Veja bem essas placas aí, viram? Colocamos duas placas aí pra gente, tá vendo? Veja bem. As de regulamentação e de advertência. Conhecimento das placas. São as mais, vamos falar assim, mais constantes que a gente costuma ver. Existem outras, né? Mas essas duas aí, a de regulamentação e a de advertência, são as mais, vamos falar assim, mais constantes na nossa condução de veículo. Nós vamos ver mais à frente falar, eu vou trazer algumas para gente verificar, tá? Vamos lá. Legislação de trânsito. O trânsito em condições seguras é direito de todos e dever dos órgãos e entidades que compõem o Sistema Nacional de Trânsito, o CONTRAN, né? A legislação vigente, ela foi criada para assegurar os direitos e deveres de todos os cidadãos. Ela dará prioridade à defesa à vida, onde inclui-se a preservação do acidente, da saúde e do meio ambiente, incluído o meio ambiente, né? Um exemplo disso aí é quando o veículo quebra na avenida, né, gente? Vocês já viram isso? Eu creio que todos muita gente já viu isso. A pessoa vai lá e pega galho de árvores, né? Galho de árvores e coloca na via. Poxa vida, cadê a preservação do meio ambiente? O pior de tudo, né? É quando o veículo se arruma o veículo, tá? Realiza a manutenção de direito, não põe de volta, vai embora e fica lá. Grande sinalização, né? Pelo amor de Deus, né, gente? Vamos lá. Olha que coisa interessante, pessoal. A legislação de trânsito no Brasil, ela foi constituída, né, pela Lei 9.000
503 de 1997. Vejam bem, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, o CTB. Gente, 1997. Professor, e antes disso? Fala para mim, antes disso, como que a gente regia isso daí? Gente, claro, né? Tinha, mas a gente não tinha uma lei específica para isso aí, quando fala da Legislação de Trânsito do Brasil. Então, nós estamos aí com a legislação em 1997, quando ela foi instituída. E ela fala o seguinte, trânsito, fala para a gente o que é trânsito. É a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, que é para circulação, parada, estacionamento e operação de carga e descarga. Código de Trânsito Brasileiro, artigo 1º, parágrafo 1º de 1997. Interessante também aqui, falando que as pessoas, veículos e animais, principalmente pessoas, elas fazem parte do quê? Também do trânsito. Muitos condutores, infelizmente, pensam que o trânsito é só o veículo. Não, não, não. Pessoas também fazem parte do trânsito. E aí eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Olha bem. Veja essa foto aí. Observam? Olha só, veículos, né? Aí a gente tem um metrô aí passando, né? Ônibus. Tem caminhão? Tem aqui, ó, um transporte de valores, né? Veículos pequenos. E tem uma senhora lá, olha lá, ela atravessando. Ela estava atravessando, se você observar, olhe bem, aluno, fora da faixa de pedestre. Poxa vida, né? É isso que a gente podemos atravessar fora da faixa de pedestre? Muitos me perguntam, e se essa pessoa for atropelada? O maior não tem que defender o menor? Não falam isso? E o carro é o maior? Veja bem, gente, pro pedestre tem procedimento também, principalmente relacionado à faixa de pedestre, não é? A gente observa muito, as pessoas falam também que pedestre, ele tem prioridade na faixa do pedestre. Realmente tem procedimento. Ele tem que chegar na cabeceira da faixa, né? Ainda na calçada, e sinalizar para o condutor qual é a sua intenção. Não é simplesmente entrar. Como que ele sinaliza? Fazendo sinal de vida, esticando a mão, não é? Esticando o braço, informando para o condutor que ele quer sim atravessar. Aí sim, o condutor visualizando, ele sim realiza a parada, com segurança, para que a pessoa atravesse também com segurança. Aí você vai me falar, professor, mas onde eu moro, né? Eu estico o braço, e se eu deixar o braço lá, os carros vão levar. De novo, pessoal, a má formação, a educação no trânsito. A gente tem que ter. Aí eu trago para a gente falando o que diz a legislação sobre educação no trânsito. Olha o próximo slide aí, olha esse slide. Fala o seguinte, que ela será obrigatória para alunos de todas as faixas, 1º, 2º e 3º grau. Muitos de vocês devem estar sorrindo. Não, não, não. Eu não tive isso na minha escola, não. Mas os mais antigos, se lembrarem, né, da nossa época, lembrar um pouquinho, vai lembrar que a gente tinha um curso não, uma matéria, né, que falava de OSPB, Organização Social Política Brasileira, né? Que a gente tinha essas orientações nas escolas. Claro que hoje não são todas as escolas que falam sobre isso, falam sobre o trânsito. Tem algumas que falam. Eu tive a oportunidade de um aluno falar para mim, na sexta-feira passada, falar que na escola do filho dele, tá? Inclusive quando ele entrou no veículo, o filho dele falou para ele algo sobre o trânsito,
falando que ele aprendeu na escola, que tem uma matériazinha lá que fala sobre isso. Eu simplesmente bati palma, falei, poxa, que bom, que bom. Se nós tivéssemos essa educação no primeiro grau, né, que na época aí que a gente está falando, primeiro grau, acho que é ensino hoje médio, né, fundamental, depois a gente vem para o médio, nas faculdades. Poxa vida, se tivesse pelo menos esse conhecimento, a qual eu acabei de falar, relacionado ao procedimento do pedestre, seria bem melhor, né, gente? A gente teríamos mais pessoas conscientes em relação aos procedimentos que têm que ser feitos no trânsito. Tá, pessoal? Então, uma coisa muito interessante, as escolas devem observar para isso também, tá? E olha só o próximo item. Para obtenção da carteira de habilitação, o condutor precisará de alguns cursos obrigatórios, como direção defensiva, primeiros socorros e curso de meio ambiente. Como eu já falei, alguns de vocês são condutores. Tiveram o curso de direção defensiva? Creio que sim. Tiveram verdadeiramente um curso de primeiros socorros? Espero que sim. E um curso de meio ambiente? Também espero que sim. Tá? Porque, infelizmente, o nosso retorno, o retorno que eu tenho de sala de aula, não condiz muito isso não. Muitos falam que simplesmente tiveram a direção defensiva superficialmente. Primeiros socorros? Superficialmente. Curso do meio ambiente? Só falar o que é água, né? Mar, que é mar, céu, tá? Claro, porque tinha que realmente pegar no veículo e sair e passear, andar realmente, que só assim que a gente aprende. Claro, gente, teoria é diferente de prática. Mas quando a gente tem a teoria na cabeça, a prática fica bem mais fácil, tá? Para você ver. Tem pessoas, quando fala assim de primeiro socorro, que não sabe o telefone do Corpo de Bombeiros. Telefone do SAMU. Não sabe, tá? De emergência da sua empresa que trabalha, não sabe. Poxa vida, né? Como é que pode uma situação dessa? Da via que ele tá cruzando, que ele está seguindo na via, né? Da concessionária que está administrando ali, inclusive que ela também tem equipamentos, tem pessoas para socorrer naquele local ali, também não sabe, né? Um pouco complicado, né, gente? Olha a educação aí. Continuando. Gente, nós temos aqui algumas vias e velocidades, né? Aqui eu tenho a via urbana, tá? Vias urbanas são vias de cidades, tá? Dentro de cidades. Então eu tenho aqui as vias expressas, trânsito rápido, 80 km. Aqui é dentro de uma empresa, tá? Que tem um pouco da velocidade diferenciada, tá? Mas o que a gente deveria tentar é realmente as vias urbanas, aqui as nossas externas. Nós temos aqui as vias arteriais, 60 km, as vias coletoras, 40 km, e as vias locais, 30 km. Aí você vai perguntar para mim, professor, não tem outra? Não. O Código de Trânsito Brasileiro fala dessas vias. Espera aí, professor, isso daí é o quê? Velocidade máxima? Sim, velocidade máxima. Claro que para baixo você pode ver mais. Você pode ver via coletora com 30, você pode ver via arterial com 60, você pode ver via local com 20, tá? Isso você pode ver. Mas velocidade máxima é dessa maneira. Vamos só relembrar o que são essas vias. Eu vou fazer sentido contrário, de baixo para cima. Ou seja, uma, na verdade, ela abastece a outra. Ou seja, ela desemboca na outra, tá? Então vamos lá, vias locais. Anotem aí, isso é importante, hein? Vias locais são vias de bairro. Veja bem o bairro onde você mora. Se você observar, você vai ver uma placa de sinalização informando que é 30 km de velocidade máxima, ou menos, tá? Então nós temos ali as vias locais, vias de bairro. Professor, ela teoricamente, né, conforme a engenharia de trânsito, também tem isso, a engenharia de trânsito,
conforme foi feita, tá? Ela desemboca em uma coletora. Professor, como é essa coletora? Então tá lá, ela desemboca na principal do bairro. Principal do bairro onde passa o ônibus. O ônibus ele passa lá, tá? Ele passa lá, então ele desemboca lá 40 quilômetros. Você pode ver na principal do ônibus. Via coletora, geralmente ela vem com sinais semafóricos, ponto de ônibus. Aí você vai me perguntar, mas professor, o ônibus também entra aqui nas vias locais. Ele entra, mas às vezes ele tem dificuldade, tá? Por quê? Porque o ônibus é um coletor, tá? Por isso que foi criada uma coisa chamada micro-ônibus, tá? Às vezes ele vai, volta, faz várias manobras para entrar na via. Isso é difícil. Ele só tem essa autorização de andar em via coletora. Essa via coletora, ela cai numa arterial. Professor, dá um exemplo aí de arterial. Aqui no Espírito Santo, eu vou falar de uma. A Dante Michelini, tá? A gente tem a Dante, aquela da praia, de Camburi, né? Se você observar, ela é uma via maior, com faixas maiores, tá? Faixas maiores e velocidade maior. 60 o quê? Quilômetros, tá? Observa, ela tem semáforos? Tem semáforos. Tem ponto de ônibus? Tem ponto de ônibus. Mas ela é uma arterial. Ela cruza vários bairros. Ela vai cruzando vários bairros, tá? E aí ela desemboca, né, teoricamente aqui, numa via expressa. Professor, o que é uma via expressa? 80 quilômetros. É uma via de trânsito rápido, ou seja, uma BR dentro da cidade. Uma BR numa área urbana. Professor, mostra pra gente aí, simples. Conhecem a Fernando Ferrari? Você vê em Fernando Ferrari, ela é uma via arterial, tá? Ela indo para a Serra, quando ela chega no aeroporto antigo, a partir dali já é BR. E se você observar, a partir dali, inclusive, tem um radar ali, né? Que é 80 quilômetros. Trânsito o quê? Trânsito rápido. Professor, pera lá, reta do aeroporto. Mas quando chega lá numa parte, ele diminui. Claro, por causa do hospital, justamente. Eles diminuíram em 20. Mas as laterais, elas são 60. São vias arteriais, onde passam os ônibus. É simples da gente entender. Mas aí você vai me fazer outra pergunta. Professor, aqui a minha via é 120, né? Na minha cidade colocaram 120. Olha, gente, quanto a isso, não é? Quanto a isso, deixa-se um pouquinho a cargo, né, da legislação que é local. Existem algo que a legislação local, ou seja, do Estado, ou seja, do município, eles assumem a responsabilidade. A gente está falando de um modo geral, tá? Mas existem essas situações, a qual eles diminuem mais um pouco, eles põem vias arteriais a 40, mas isso é conforme a responsabilidade que eles assumem, tá? Saindo um pouquinho do Código de Trânsito Brasileiro, mas é esse aí a base, tá? Bem, e nas vias rurais, né? Aí nós já vamos para a rodovia. É indo daqui para Linhares, não é? É indo daqui para Guarapari. Então a gente entrou numa rodovia, está falando que pista dupla 110, as simples elas vêm a 100, ônibus e micro-ônibus 90, nas duas pistas. Tudo bem? Ok? E sítio, fazenda, na área rural, todos os veículos, velocidade máxima 60 km. Ok? Tá joia. Gente, em 2016, infelizmente, né, ou felizmente, veio a Lei 3.281, que falou das infrações, multas e penalidades de trânsito. Aí eu coloco aí e vocês observem, né? Nós temos as penalidades que são gravíssima, grave, média e leve. Espero que nenhum de vocês tenham, né, tido essa penalidade, alguma dessas penalidades, tá? Porque elas requerem pontos. Observem aí, tá vendo pontos? Então, gravíssima, 7 pontos. Antes dessa lei de 2016, a brincadeira ela começava em 191, hoje está em 293.
Poxa vida, começa em 293? Sim, começa em 293, tá? E aí, né, nós temos a grave, 5 pontos, 195, né, e 23. A média, 4 pontos, era 85, foi para 130,16, e a leve, 3 pontos. Era 53 e foi para 88,38, tá? Aqui tem uma observação, acumulando 20 pontos ao ano, você pode perder a permissão de conduzir veículo. Não é que você vá perder, tá? Você pode perder, porque tudo também, claro, né? A gente pode recorrer, tá? Às vezes você tomou uma multa que não foi uma multa, vamos falar assim, um pouco condizente o que você passou, então você pode recorrer. E aí, isso daí pode o quê? Ela pode vir a cair, os pontos podem vir a cair, tá? Ok? Vamos para o próximo. Professor, puxa vida, mas tem multas aí que sobem, que chegam a 2.000, 3.000. Aqui eu trouxe só o exemplo da 7, né? A qual a gravidade, as gravíssimas, né? Ela pode ser 3 vezes mais, 5 vezes mais, 7 vezes mais. Olha os valores aí do lado. 7 pontos. Nós temos também isso daí para 5 pontos. Professor, do que depende isso? Depende do agente de trânsito. Depende do que ele vai avaliar e o que ele vai colocar como penalidades, infelizmente, para o condutor. Tá ok, senhores? Aqui eu trouxe alguns exemplos, né? Existem vários, mas eu trouxe alguns exemplos, 2 de cada. Das gravíssimas, da grave, média e leve. Gravíssimo, olha só, transitar pela contramão de direção em via de sentido único. Poxa vida, né? A gente observa isso daí, que às vezes acontece muito por a pessoa não conhecer o local, tá? Não conhecer aonde, a cidade, tá? Então a gente pede, antes de realizar qualquer trajeto, você observar as vias. Hoje a gente tem acesso a isso aí, não é? Observar por onde você passa, qual é a via, qual é o melhor caminho que você pode, para não cair num erro desse. E essa é gravíssima, tá? Desobedecer sinal vermelho ou parada obrigatória. Brincadeira, né? Brincadeira. As pessoas ainda têm isso, né? Sabemos que o semáforo vem constituído do nosso vermelho, que vem constituído do verde, que é siga, e do amarelo, que é o quê, gente? Atenção, e só para lembrar, atenção que vai fechar. Não é? Ele não tem amarelo para o verde, tem amarelo para o vermelho. E muitas pessoas também, né? Numa situação dessa, pisam, né? Aceleram mais ainda para passar. Atenção que vai fechar, tá? Prestem atenção muito nesse item que é importante, tá, gente? E só lembrando que é gravíssimo. Grave. Estacionar o veículo afastado do meio-fio por mais de 1 metro. Puxa vida, né? Será que tem pessoas que fazem isso? Tem, gente. Eu já visualizei mais de uma vez pessoa que deixa mais de 1 metro, não é? O veículo estacionado. Como é que pode isso, né? Não pode, né, gente? Poxa vida. Seguir um veículo em operação de emergência devidamente sinalizado. Já viram? Motos? Motos seguindo ambulância? Já viram? Quantas? Poxa, eu vejo muito, hein, isso acontecer. Tá? Isso é multa grave. Tá certo? Só lembrando, quantos pontos mesmo? 5 pontos, não é? Na habilitação. Média. Utilizar veículo para jogar água sobre pedestre. Se vocês verem o filme do Pateta, você vai ver o que o Pateta faz. Ele joga nas pessoas água. Isso dá o quê? Multa. Média. Não é? Usar o veículo e o aparelho de som que perturbe o sossego público. Ah, isso daí a gente vê muito. Hoje a gente vê muito. O pessoal mais novo, né, chega aí em alguns locais, abrem aquele sonzinho, né, que não é nada pequeno, e aí nos obriga a ouvir o que ele está ouvindo, tá, gente? Isso também dá multa, é média, né? E leve. Estacionar o veículo nos acostamentos, salvo por motivo de força maior. Professor, me dê um motivo aí. Um pneu furado, não é? Às vezes algum, vamos dizer assim, problema mecânico, tá certo?
E nesse item aí, não fala aqui, mas vocês sabiam qual a distância mínima, que a gente pode colocar o triângulo? Eu já vi triângulo, né, que é um equipamento de segurança, ele colocado pendurado no veículo. Já vi dentro do veículo, tá? Gente, a distância mínima, vocês já devem ter ouvido, quem é condutor de veículo sabe disso, não é? É conforme a velocidade da via. Professor, então é 60. Então vou colocar 60 metros, não é? Não é isso aí? Professor, não tenho trena, mas não tem mesmo. Você vai fazer como? 60 passos, tá certo? E colocar o quê? O triângulo. Então, qual seria a mínima? A via menor que a gente tem, né? A velocidade menor que nós temos, que é qual? 30 quilômetros. Então, o mínimo, 30 quilômetros, tá? Ou 30 passos, desculpa. 30 passos para você colocar o seu, vai estar vamos falar assim, um limite de segurança bom, tá? E buzinar entre 22 e 6 horas, que nada mais é do que o nosso disque silêncio, tá? Gente, o que fazer em caso de acidente, tá? Então tem aqui, tá? Acidentes com vítimas. O Código do Trânsito Brasileiro fala no artigo 176 de 1997 que sempre que o condutor se envolver no acidente ou presenciar acidente terceiro, deve agir da seguinte forma. O importante é isso aqui, gente, ó. Olha, inclusive, né, tá em vermelho quando a gente fala em acidente com vítimas. Se você se envolver, espero que não se envolva, espero, né? Mas se você se envolver ou presenciar, olha o que o Código de Trânsito fala. Presenciar, você deve agir da seguinte forma. Sinalize a área para evitar novos acidentes, tá? E não causar mais vítimas, né? Providencie o imediato socorro, o atendimento especializado às vítimas. Aí, né, é aquele caso. Chamar quem? Chamar quem? Corpo de bombeiros, SAMU, tem que saber o telefone. Porque é muito tranquilo. Ou a concessionária da via, né? É muito tranquilo a gente falar aqui, né? Estamos num local tranquilo, vocês estão em casa, tá tranquilo. Mas na hora que a coisa acontece é bem diferente. Então providencie imediato socorro. Esteja sempre com esse número em mãos, né? E no caso da demora, ó, interessante aqui. Do atendimento especializado, é necessário avaliar as situações das vítimas e prestar pessoalmente primeiros socorros, caso esteja capacitado. Gente, primeiros socorros. Coloquei até em vermelho aí. Olha novamente voltando essa história, tá? Primeiros socorros. Certa vez eu estava em uma situação, tá? Observei um acidente que o condutor do veículo, ele atropelou uma pessoa de moto e eu parei meu veículo, sinalizei e fui até o condutor tremia dos pés à cabeça. Como é que pode isso? Tremia dos pés à cabeça. Ou seja, ele estava ligando para casa. Ele não para a equipe de resgate, não. Ele estava ligando para casa. Ou seja, a primeira atitude dele, né? Aí, ó, sinalizar o local, não é? Ligar para a equipe de resgate, prestar os primeiros socorros. Professor, olha, me ensinaram a não mexer na vítima. Pera lá, né? Pera lá. Há casos e casos, tá, gente? Casos e casos. Se você fez um curso de, vamos falar assim, um CFC bacana, lhe ensinaram primeiros socorros com vítimas sim, tá? Ensinaram, ok? E se você também trabalha em empresa, também lhe ensinaram. Você, aluno, tenho certeza que também lhe ensinaram. Nós temos um instrutor ótimo, né? Os instrutores ótimos aí, que estão nas escolas ensinando aí, tá? Então, primeiros socorros, cada caso é um caso. Caso esteja capacitado, é outra situação. O que é uma pessoa capacitada? Professor, o que é uma pessoa capacitada? Toda vez que você fez um curso, você é capacitado, sabia? Você é uma pessoa capacitada. Agora, depende de saber naquele momento. E as condições? Será que eu estou numa condição boa? Aí é outro caso, tá, gente? Então, avaliar sempre esse item aí e sempre procurar, que você tiver a oportunidade, realizar uma reciclagem de primeiros socorros, principalmente o condutor de veículo, tá? E avise a autoridade de trânsito e permaneça no local, no caso de acidente com vítima, né, gente?
E sem vítimas? Olha lá, o artigo 178 fala: não se faz necessário demandar à autoridade de trânsito. Os veículos devem ser retirados do local para desobstrução da via, tá? Mas eu sempre aconselho nesse caso aqui, pessoal, tirem fotos, filmem, tá? Por quê? O condutor interessado pode procurar o plantão de acidente de trânsito a fim de registrar o fato e obter o boletim de ocorrência para efeitos legais relacionados a seguros e ações judiciais. Então, gente, isso daí, só em você retirar o veículo do local, não teve vítima, não te, vamos falar assim, não diz se você está certo ou não, tá? As pessoas, então, o que é bom na situação? Faça um boletim de ocorrência, mesmo se você está retirado, para você se resguardar, tá? Para se resguardar, porque talvez você não faça, mas a outra pessoa, tá? O outro interessado, ele vai e faz. E aí, com certeza, vai ser tudo colocado diante de uma autoridade, tá? E por que você não fez? Tá, gente? Ok? Ah, importantíssimo. Olha o que a legislação de trânsito fala aqui, ó. Omissão de socorro é o quê? Crime. O condutor que, na ocasião do acidente, deixar de prestar socorro à vítima, vamos novamente aí falando de primeiro socorro, estará sujeito à pena de detenção de 6 meses a 1 ano. Professor, olha, eu não sabia disso. Então tá aí, tá? Mostrando para vocês aí. E a multa, ela é gravíssima, tá? Previsto no caso lá 957,70, né? Além de 7 pontos na CNH, suspensão do direito de dirigir. Então atenção com isso aí, tá, gente? Omissão de socorro é crime, tá? Tudo isso aí, claro, devido ao acidente, vai ser levantado pela autoridade de trânsito, tá? Outras infrações aqui que a gente leva um pouco também em consideração, ó, dirigir sob influência de álcool ou de substâncias psicoativas de efeitos similares. Olha só, artigo 306. Participar de rachas ou competições não autorizadas. 308. Transitar com velocidade incompatível com a segurança e as condições locais. A gente já viu as vias, né? Velocidades. Então tá lá, né? Qual é aí a via arterial com a velocidade máxima? 60 km, né? O camarada tá a 100, 120. Aí, ó. Olha o que tá falando. Tá vendo? Aconteceu o acidente, olha o crime de trânsito aí. Tá vendo? Ok? Se ocorreu um óbito. Tá, gente? Vamos falar das categorias de habilitação? Vamos lá, então, tá? Nós temos 5 categorias mais evidenciadas, né? Só para lembrar aqui, a A, condutor de veículo motorizado, 2 ou 3 rodas, com ou sem carro lateral. Aqui entra moto, entra triciclo, tá? Categoria B, condutor de veículo motorizado, não abrangido pela categoria A, cujo peso bruto total não exceda 3.500 quilos e cuja lotação não exceda 8 lugares. Carros pequenos, né? Me falaram, me perguntaram uma vez, professor, Kombi entra na categoria B? Bem, tá aí, né? Cujo peso bruto total não exceda 3.500 quilos. Com certeza não excede, não é? Mas a lotação às vezes excede, não é? Kombi, as normais, 3 na frente, 3 no meio, 3 atrás. Tá vendo? Dá 9, excedeu. Mas teve uma época, uma Kombi que saiu com 2 na frente. Lembram disso? Lembram? Ok. Então saiu 2 na frente, 3 atrás. 3 aonde, gente? Mais 3 atrás. Então, 8. Essa já pode. Tá vendo? Ok. Acima disso, é o quê? É veículo, né? Veículo que a gente fala que é transporte de passageiros. Vamos ser, C aqui, tá? Condutor de veículo motorizado utilizado em transporte de carga, cujo peso bruto total não exceda 3.500 quilos. Só para lembrar, pessoal, que os Detrans hoje não estão mais fornecendo essa categoria, tá? Elas foram, quem tem essa categoria, talvez você seja um categoria C, tá? Mas você tem a opção de continuar com ela, retornar para B ou fazer o quê? Fazer aí a sua adição para D, tá?
passar para D. Aí fica a cargo da pessoa, tá legal? Ok? Mas por que não, professor? Por que não tá? O Detran, devido a esse item vermelho aí, que está falando de carga, tá? De carga, porque saíram veículos utilitários B, que também são de carga, tá? Então, eles resolveram implantar, resolveram unir, então jogar para a categoria B, tá? Ou D. Que aí a gente vem para cá. Aí, o próximo slide nos mostra. Condutor de veículo motorizado usado no transporte coletivo de passageiros e de escolares, ou que tenham mais de 8 lugares, excluído o espaço motorista. Esses daqui são os profissionais, tá? Geralmente, a pessoa condutor do veículo D, eles são profissionais. Só lembrando que nesse caso aí, tá? Eu vou pegar o condutor do veículo que conduz ônibus, tá? Poxa, eu tenho categoria D, eu posso conduzir ônibus? Claro que pode, mas deve fazer um curso adicional, que é transporte de coletivo de passageiros. Ir lá no Senat, né? E fazer um curso a mais aí para transporte. Escolar também? Escolar. Importante, tá, gente? Importante. Você que tem filho, tá? Que contrata a van para vir pegar, verifica se o condutor tem o curso coletivo, né? Tem o curso lá adicionado do nosso Senat, que é o transporte de crianças, tá? De escolares. Verifique, tá? Realmente, porque tem muitas pessoas conduzindo e conduzem de qualquer maneira. Uma das coisas, tá? Para isso, só para observação aí, ele conduzindo de bermuda, tá? Bermuda. A gente fala muito isso lá. Conduzindo de bermuda, de chinelo. Categoria E. Condutor de veículo, incluídos veículos de categoria B, C ou D. A A não entra, que a A é separada, somente para moto, triciclo, que tem uma parte articulada, trailer, ou esteja acoplado a reboque ou semi-reboque. Com peso bruto total, 6.500 kg. Ou espaço para mais de 8 lugares. Me perguntam muito quando eu falo dessa categoria, professor, eu tenho o meu carro, tá? E eu quero conduzir, eu quero colocar um reboque nele. Posso conduzir? Então tem que ser. Não. Observa aí, ó. Com o peso bruto total, ou igual, ou superior, igual ou superior a 6.000 kg. Ou espaço para mais de outro lugar. Tá certo? Então, se o peso bruto total do veículo, do carro, ele não, vamos falar assim, não passa de 6.000 kg, então qual é a categoria? Do seu veículo. A categoria do seu veículo. Ah, professor, então eu posso colocar um trailer. Eu posso colocar um reboque, né? Claro que você pode colocar. Claro, ele tem que ser licenciado, tem que ter os sinais, né? Tem que ter a placa a placa, as sinalizações, tudo direitinho. Aí você pode sim conduzir, tá? Por isso que eu sempre falo, andem com o Código de Trânsito Brasileiro em mãos, tá? Em mãos, porque no caso desse, do agente de trânsito, você mostra isso aí, ele vai ver. A única coisa que ele pode pedir é fazer o quê? Vamos pesar o veículo e se passar de 100.000 kg, aí prepare-se, né, gente? Aí não tem jeito, tá? Vamos pro próximo. Documento do condutor, tá? O condutor ele deve portar obrigatoriamente documento original de habilitação, correspondente à categoria do veículo que estiver conduzindo, dentro do prazo de validade. Pessoal, aqui a gente está mostrando algumas aqui, tá? Isso é que o Código de Trânsito Brasileiro fala. Professor, pera lá, mas agora a gente tem né, o celular, né? Tá aqui no meu celular, agora tá legal. Até então, pessoal, não chegou ainda não, tá? Isso daí está sendo por algo devido à pandemia, devido cada estado, tá? Que está se fazendo isso aí, cada município está se fazendo. Mas o Código de Trânsito Brasileiro diz que você tem que portar o documento original de habilitação. Lá, talvez vocês, né, venha essa pergunta no final, e eu tenho uma Shinerai, eu quero conduzir, tá aqui falando da permissão para dirigir, né, que é válida por 1 ano, eu tenho uma Shinerai, eu quero conduzir, tá vendo aí, mais embaixo? Autorização para conduzir ciclomotor, ACC, tá? Professor, então preciso de carteira de habilitação? Não, você precisa de uma autorização, tá vendo aí? Ok? Isso é conforme cada Detran do seu estado, tá certo?
E a Carteira Nacional de Habilitação? A atual contém foto, números dos principais documentos do condutor, prestando como documento de identificação em todo o território nacional. Pessoal, outra situação que a gente vale ressaltar, tá? Vale ressaltar. Muitas pessoas estão usando a habilitação para tudo, tá? Devido a esse item aí, prestando como documento de identificação no território nacional, tá? Mas só para lembrar, tá, pessoal? O RG, ele continua sendo emitido, tá? Então, existem alguns padrões internos, né, de algumas empresas, de algumas instituições, que não aceitam a CNH, tá? Aceitam o quê? A identidade, o RG. Então, por favor, eu conduzo a CNH, mas estou sempre com o meu RG para evitar, né, fadiga, evitar transtornos, né? Tá as duas na mão, não tem problema. E para quem tinha, né, como eu, fui portador da CNH sem foto, uma amarelona, né? Amarelona, na época, né? Então teria que ir com o RG mesmo, não tinha jeito, tá? Não tinha como. O profissional da área de transporte, ele deve estar ciente de que a validade máxima da CNH é de 5 anos. Como eu falei, tá para aumentar. Tá para aumentar, tá? Para ir para 10. Até 65 anos. E de 3 anos para condutores acima de 65 anos, ou conforme o laudo médico, tá? Após a data do vencimento da CNH, o condutor tem 30 dias para solicitar a renovação junto ao Detran. Mas eu peço sempre, gente, vai olhando e não deixe chegar numa situação dessa, não. Solicita antes, tá? Perdendo esse prazo, estará sujeito à condução, na condução do veículo, o condutor comete infração gravíssima, 7 pontos. No prontuário, retenção do veículo e recolhimento da CNH. Por isso, renove sua CNH enquanto antes. Para isso, parece, né? Assim uma brincadeira, né? Mas está escrito aí: exame de aptidão física e mental. Vou até tirar o óculos para perguntar para você, que tem carteira de habilitação e tenho certeza que renovou. Você fez exame de aptidão física? Tá? Talvez a mental fez, que é aquela velha história, né, dos pauzinhos e etc. Tá? Avaliação psicológica aí, ó, também, nos casos de motoristas profissionais, e mais ainda, né? Olha lá, em 2015, a Lei 3.103, que é conhecida como a Lei dos Motoristas, que é obrigada agora o exame toxicológico de larga escala, detecção para consumo de substâncias psicoativas, quando da adição ou renovação da habilitação categoria C, D e E, tá? Os profissionais, tá? É o exame toxicológico, ok, gente? Documentação do veículo agora. Em relação à identificação do veículo, o profissional deve estar sempre atento, olha lá, ó, no CRV, que é o documento de registro do veículo, tá? E é o documento de porte não obrigatório, que deve ser mantido no local seguro, serve para transferência, propriedade, alteração do endereço do proprietário ou alteração das características do veículo. Muita gente costuma levar ele no carro e não leva, não. Isso facilita, né? Outros tipos de pessoas que têm maldade, tá? Leva, sim, o CRLV, que é o licenciamento do veículo, documento de porte obrigatório, que constam, além dos dados do veículo, informações sobre o pagamento de IPVA, seguro obrigatório e ano de exercício, tá? Vamos falar das placas? Aqui eu trouxe 4 para a gente, tá? Que é regulamentação, advertência, orientação e auxiliares. Vamos relembrar aqui, ó. Aí, regulamentação, que são? Informa aos usuários as condições de proibições, obrigações e restrições no uso da via. Sua mensagem é imperativa e a sua desobediência constitui infração. Isso dá multa. Trouxe alguns exemplos aí, ó. Isso aí dá multa. Tá certo? Vamos lá. Aqui nós temos esse triângulozinho, sentido contrário, vocês sabem, né? Ele dá, o que ele significa? Dê a preferência. Nós temos a outra aí, a sua direita aí, que está falando sobre uma coisa chamada, o quê? Vire à direita. Sentido proibido. Altura máxima permitida, que aí é 4,5 metros, né? E nós temos a parada obrigatória. Muitas pessoas falam que é parada
obrigatória. É para parar o veículo, tá? Olha para um lado, olha para o outro, siga em frente. Tudo bem? Em segurança. Queria falar uma coisa bem bacana para vocês aqui, que muitas autoescolas não fazem, não falam, tá? Olha só, a maioria das placas são circulares, tá vendo? De regulamentação. Nós temos só essas duas aí, inclusive é universal, tá vendo aí? Que é a parada obrigatória e a D é a preferência. Sabe por quê? Porque até em sentido contrário, você pode saber que é ela. Já viu no cruzamento? Experimenta no cruzamento. Você chega no cruzamento, e aí geralmente o condutor defensivo ele dá uma meia paradinha, tá certo? Mas se você não tiver nenhuma placa para você, pode olhar para o lado esquerdo, que você vai ver que tem uma placa de parada obrigatória para o que vem de lá para cá. Simples, gente. Simples. Como que você vai saber? Porque ela é octagonal. Ela é diferente o formato dela. Tá? Além de chamar atenção também. Tá certo? E isso é importante, né? Legal. Porque você sabe que em uma colisão vai ser evidenciado isso com certeza. Tá? Outras placas aí de regulamentação. Importante isso daqui da esquerda aqui, ó, quando fala o seguinte, olha lá, ó. Veículos lentos mantenham-se à direita. Aonde que a gente vê isso aí, professor? Exemplo. Subida da terceira ponte. Pode verificar. Ela está lá. Veículos lentos mantenham-se à direita. E a gente observa ônibus cortando pela esquerda, né? Mantendo a esquerda. Tá? Não. Tá lá, ó. Veículo lento mantenham-se à direita. Proibido parar e estacionar. Professor, se tiver só uma, era proibido o quê? Estacionar. Parar eu posso? Claro que pode. Você vai parar, está descarregando alguém, não é? Alguém está descendo. Para você atender um celular, tá? Agora, estacionar, você sai do veículo, trancar o veículo e ir na padaria, aí não, tá? Aí não, tá? Essa outra aqui, proibido o quê? Ultrapassar? Já responderam para mim, gente, que é proibido ficar um carro do lado do outro. Vocês acreditam nisso? Não, proibido ultrapassar, tá, gente? E aqui, né, é proibido retornar, tá, gente? Proibido retornar pela esquerda, principalmente, tá? As da advertência. Alerta aos usuários da via a condição de potencialmente perigosas, indicando sua natureza, sua mensagem de caráter de recomendação, né? Olha lá. Esse daqui, gente, só dá o quê? Olha lá. Dá multa não, só avisa. Geralmente é bem antes. As amarelinhas, né? Tá vendo aí? A gente tem a lombada, não é? A gente tem de baixo que fala de cruzamento. E se você olhar essa setinha aí, ela é sentido único. Tá? Então, nessa situação aí, tá, gente? E as de informação, né? Que alerta o condutor, né? O usuário, o percurso para ele chegar a distâncias aí. Olha aí. Para mim chegar a São Luís é para cá, para Teresina é para cá. Tá? E o retorno mais um pouco à frente. Ok? E as auxiliares, que fornecem informação de auxiliar, né? Para o usuário, né, gente? Serviço de idade pública. Aí os exemplos aí. Já viram essas? Boa, né? Aqui a gente tem já falou para mim que é Cruz Vermelha, pelo amor de Deus, né, gente? Esse daqui é o hospital. A gente tem aqui o nosso restaurante, né? A gente tem aqui, já me falaram também essa daqui, tá? Que é Cristo Redentor. Pelo amor de Deus, né? Gente, esse daí é o quê? A gente tem a nossa posto de gasolina, né? Só para lembrar, tá, gente? Se o carro ficar sem combustível numa via, né? A multa é gravíssima, é o tal da pane seca, tá, gente? Por favor, não deixe isso acontecer, não, tá? Vamos falar de marcas longitudinais ou faixa demarcatória de piso. Nós temos duas aí. Ó, nós temos uma via com faixa amarela. Nós temos a outra via, tá vendo aí? Com faixa também branca. Qual a diferença das duas? Só para relembrar. Tá vendo? Elas são tracejadas, tá? Podem ultrapassar, com certeza, mas essa daí, quando vem em amarela, é uma via de mão dupla.
Viu aí meu desenho? Alertando a gente? Aí, ó, tanto sobe como desce. Lembrando que os lados podem o quê? Ultrapassar, né? E as marcas brancas? Professor, fala aí para mim. É uma via de mão única. Passou tão rápido que não deu para... Tá vendo? Ok, pessoal? Pode ultrapassar? Claro que pode, tá? Olha essa daí que eu trouxe como exemplo, tá? É uma via de mão dupla, que quem está subindo pela direita tem uma faixa contínua, não pode ultrapassar. Quem vem de lá pode ultrapassar. Se tem, como aquela foto inicial que eu mostrei, né? Se tem duas faixas contínuas, não pode ultrapassar, ok? Cuidados ao trafegar, pessoal. O condutor do veículo deve estar sempre atento e utilizar as duas mãos ao volante. Eu já vi pessoas com uma mão ao volante e a outra na marcha. Já viu já? No câmbio? Já viu? Tá? Além de, que são preceitos gerais, né? Não arrancar abruptamente e manter a distância segura e lateral dos veículos e de bordo da pista. Aí, artigo 120, artigo 29. Conduzir o veículo pelo lado direito da via, salvos em situações justificadas, tá? Em vias de faixa de mesmo sentido, aquelas que estão destinadas a veículos mais lentos e de porte maior, enquanto tem que ser a da direita. E as da esquerda são utilizadas para ultrapassagem e deslocamento de veículos mais que rápido. Pessoal, tem pessoas, tem condutores que ele mantém à esquerda e fica segurando o trânsito. Não pode, gente. Quer andar lento, ele mantém-se à direita. Tem outros condutores que ultrapassam pela direita. Não pode isso, não. Um condutor defensivo, quando ele observa que tem alguém sinalizando, ele simplesmente joga para a sua direita e diminui a velocidade, tá? E continua jogando mais um pouco para a direita e diminui a velocidade, tá? Veículo de tração... porque também a gente não sabe quem vem atrás, né, gente? A gente não sabe qual a intenção da pessoa que vem atrás. Veículo de tração animal também faz parte do trânsito, deve circular pelo lado direito da pista, próximo ao meio-fio e acostamento. Tá? Vamos falar de condições adversas? Vou mostrar algumas condições adversas para a gente aqui. Ó. A iluminação, por exemplo. A luz é uma condição adversa. A gente deve atentar. Ofuscamento, reflexos, penumbra, direção noturna. Gente, uma coisa que eu quero só sinalizar em relação à direção noturna é a passagem do dia para a noite, tá? Nós estamos acostumados. A claridade daqui a pouco simplesmente escurece. Puxa vida, dá uma paradinha, né, gente? Aí a penumbra aí. Dá uma paradinha, se acostuma, deixa a vista, né, se acostumar com a direção noturna. E aí prossiga a viagem, tá? Motorista defensivo procede dessa maneira. O tempo também é uma condição adversa. Aí falamos da aquaplanagem, neblina, fumaça e granizo. Pessoal, quero falar sobre a neblina, tá? Muita gente fala para mim que quando entra em um local que tem neblina, nessa situação, ele acende o farol alto, tá? Reduz a velocidade e liga o sinal de alerta. Negativo. Não faça isso. Diminui a velocidade. Correto, tá? Farol alto, nunca. Farol baixo. Porque o farol alto, devido à neblina, também te atrapalha. Tem que ser farol baixo para você ser visto. E nunca ligar o alerta. Professor, mas por que ligar o alerta? Alerta é para carro parado, danificado. Se a pessoa vem atrás e verifica que tem o alerta ligado, ele sai para o outro lado, né? Para não colidir, porque ele pensa que é parado. Olha você provocando mais um acidente. Tá, motorista defensivo? Não faça isso. Nunca ligue o alerta com o carro em movimento, com o veículo em movimento. Tá? Alerta é para veículo parado, no acostamento. E mais ainda, parei no acostamento, se vai esperar a neblina passar, se vai esperar o socorro chegar, saia do carro e fique em local seguro. Não fique dentro do carro não, porque pode ter alguns
condutores desatentos, vire causar acidentes seríssimos, tá? Vias, também a condição adversa? Olha, claro que é, né? Condição adversa. Muita via tem condição o quê? Adversa, tá? Olha bem aqui, eu vou dar um exemplo para a gente aqui, ó. Tá vendo aqui erros no planejamento e trajeto de via? Estamos cheios dessas vias, principalmente aqui no Espírito Santo, vou dar um exemplo dela. Curva do Saldanha, tá? Mesmo na velocidade da via, tá? Se você vier, você vai notar que você fazendo a curva, ela te joga para fora, isso é projeto, tá? No trajeto. Imagine em condição adversa, chuva, ou você vindo com uma velocidade maior, porque ali, né, se você notar, tá? É uma via arterial. Olha o problema sério, tá, gente? Então, muito cuidado, tá? Ok. Vivi, eu te respondo no final, tá, Vivi? Tá chegando para mim a sua pergunta, eu te respondo no final, tá? Então, vamos lá. Outra condição adversa aqui, a gente tem o trânsito. Aí, ó. Aí a gente falou que trânsito é composto por tudo, né? Olha só se é legal aqui, veículos pesados. Veículos lentos, mantenha-se à direita. Olha bem como é que tá aí. Isso daí é a Avenida Brasil, Rio de Janeiro, né? Aqui nós temos os ciclistas. Uma coisa que eu quero falar dos ciclistas, né? A gente tem uma distância para manter do ciclista. 1,5 m. Professor, pera lá, mas ciclista não é para estar na ciclovia? Sim, é para estar na ciclovia. Mas será que a via ela foi projetada para isso? Será que a via tem a ciclovia? Se não tiver, ele vai andar onde? Na calçada? Não, calçada é de pedestre, né? Calçada de pedestre. Então ele vai andar onde? Ele vai andar simplesmente na própria via. E só para lembrar, tá, gente? Nós que somos ciclistas, eu sou ciclista também, tá? Eu pedalo de vez em quando. Tenho uma bicicleta não tão boa, mas pedalo. Tá certo? Olha só. Puxa vida, ciclistas, não andem na contramão não, tá? Tem um amigo meu que falou isso. Eu gosto de andar na contramão porque eu tô vendo o veículo vir. E aí eu vou dar... Não vai dar tempo não, tá? Então é força, né? Com força, acho que a bicicleta vai perder pro veículo. Ok? Então a gente tem que andar na mão da via. Ah, não estou conseguindo ver, mas você está na mão da via, tá? Está correto. Tudo bem, senhores? Ok? Vamos mais à frente aqui. Outra condição adversa, veículo. Para você que tem veículo, o checklist você fez? Por exemplo, você ao sair com o veículo hoje de manhã, você olhou água? Olhou óleo? Olhou as luzes? Freios? Suspensão? Pneus? Olha só, como é que pode, né? Será que olhou os espelhos e retrovisores? Tem que fazer isso. Também é uma condição adversa. O veículo em má manutenção, né? Ele é uma condição adversa, causa acidentes, tá, gente? As cargas também, olha que interessante isso aí. Aí a gente está falando de acondicionamento, amarração de carga. A gente vê muito isso aqui, olha lá, ó, né? Aí a gente vê aí as cargas caídas nas vias aí, ó, olha lá, tá? Porque não teve acondicionamento legal. Olha esse outro aqui do lado aqui, tá? Verificando, a carga vem de dentro para fora, pessoal. Ele foi brecar aí, né? No cruzamento, praticamente, olha lá o que aconteceu, né? E eu acho o mais importante de tudo, né? É o que o pessoal fala, né? A pecinha que está atrás do volante, ou seja, o condutor. Aqui um pateta aqui embaixo, ó, alteração emocional. As pessoas que são estressadas. Tem condutor que conduz com sono? Muito. Efeito de droga? Também é uma condição adversa, tá, gente? Outra condição adversa, passageiros. Só para lembrar, meus amigos, o condutor defensivo, ele preza dos passageiros, é responsável por passageiros. Quem manda nos passageiros é ele, tá? Entrou dentro do seu veículo, a responsabilidade é sua. Sua, ok? Então, do jeito que essas mocinhas aqui estão fazendo ali, não pode, tá? Não pode. Aqui tem outro acidente, tá? Que a gente também não conseguiu passar para vocês, mas também tá. Você pode olhar, né? Acidente com moto.
tá? E acontece em uma fração de segundos. Um descuido do condutor defensivo, acontece o acidente, tá? Aí, quando acontece o acidente, a pergunta vem, quem é o culpado? Né? Ou quem poderia ter evitado o acidente? Aí eu mostro alguns dados, né? 75% foram causados por falha humana. 75%, isso. A pessoa que está conduzindo o veículo, tá? 12% por causa de quê? Olha lá, problemas no veículo. Aqui um exemplo, suspensão quebrada, tá? Às vezes amortecedor estourado. Aí, 6% deficiência na vias. Poxa, existe isso? 7% causas diversas. Meu Deus, o que foi isso aí? Pode ter sido um furacão, pode ter sido um vendaval, não sei, né? Mas uma coisa é certa, o homem, no mínimo, é responsável direta ou indiretamente por 93%. Aqui, ó. Foi causado por falha humana, problema no veículo, deficiência na via. É culpa do homem, tá? Responsável. E aqui tem as principais causas do acidente, tá, gente? Ó. Olha lá. Colocar o álcool é principal, infelizmente, tá, gente? A primeira. Outra falha, cansaço. Já comentamos sobre isso. Pessoas cansadas. Eles chegam em casa, às vezes vão viajar, trabalhar o dia inteiro, chega lá, pega um monte de coisa, coloca no carro e vai rodar a noite toda trabalhando. A gente tem um exemplo desse, sabe de quem? Do cansaço, quando a gente fala? Dos nossos caminhoneiros. Às vezes rodam 15, 16, 19 horas direto, né? Poxa vida. Aí eles tomam, né? Desrespeito, sinalização e imprudência. Muitas pessoas desrespeitam. Tem uma pessoa que falou para mim um dia, não tem guarda? Falta de conscientização. Excesso de velocidade. Falamos também sobre isso. E repito de novo, né? Veículos com alta potência aí. Certa vez eu fui comprar um veículo, o vendedor virou e falou bem assim, aqui dá 240. Eu olhei para ele, aonde que eu consigo dar 240 na via do nosso Brasil? Aí ele ficou sem saber o que me falar, né? Saber o que me falar. Impunidade e falta de fiscalização é o que mais existe. Infelizmente, tá, gente? Falta de fiscalização, falta de impunidade. É o que mais acontece, infelizmente, tá? Aí tem um filmezinho aqui de cansaço também, que a gente não vai conseguir. E como a gente pode tornar o trânsito mais seguro? Claro, com mudança de quê, gente? Comportamento. Exemplo é esse aqui, ó. Já falamos, a posição, as duas mãos ao volante. E a gente tem aqui, né? Pessoas, são as zonas que a gente fala, né? Pessoas que conduzem o veículo somente na zona de ação. Como assim, professor? Só olhando para baixo. Próximo do para-choque dela. Não. Eu sempre aconselho, pessoal. Vamos conduzir o veículo na zona de planificação. Lá na frente. Quando eu estou ministrando aí a prática de direção com o aluno, eu sempre falo para ele. Eu falo, olha ali a zona de... O que você está vendo na tua zona de planificação? Ah, professor, eu estou vendo um semáforo. Olha só que legal. Se ele está vendo um semáforo, então ele está vendo as cores, né? Do sinal semafórico. Então ele vai ver. Está amarelo. Para que pisar? Ele vai reduzindo a velocidade. Porque também daqui a pouco ele vai entrar numa faixa de retenção. Tá? Por isso que acidentes acontecem, tá? Condutor defensivo. Pisa, aí quando chega próximo do semáforo ele fica vermelho. E agora? Faz o quê? Tá? Então, sempre trabalhe, lembre-se disso, na zona de planificação, na frente, no horizonte, tá? Aqui tem alguns dispositivos de segurança que eu gostaria de passar para vocês, tá? Que o carro deve ter o cinto de segurança, encosto de cabeça, para-choque dianteiro e traseiro, espelhos retrovisores, interno, externo, lado direito e esquerdo, limpadores de para-brisa, palha interna contra sol, o luzes do veículo, farol, lanterna, etc., a buzina, né? Dispositivo de sinalização de emergência e extintor de incêndio. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso aí, tá? E barras de proteção de teto e laterais no caso de capotamento. Os carros já estão vindo assim, os mais novos, tá? Como se fosse um cockpit. No caso de capotamento, ele não amassa, tá? Ele fica bastante o quê? Protegido. O CrossFox é um exemplo disso aí, tá? Vamos falar do extintor? Aí, já que falamos, tá? Nós tivemos aí a edição, antes nós tínhamos extintores, até 2010, que era o BC. E aí incluiu mais uma classe, que ficou o A,
ABC. Ele foi instituído em 2010 e começou a vigorar em 2015, mas ele foi muito caro de momento. Então as pessoas preferiram, recorreram, né? E aí hoje não é mais utilizada a obrigatoriedade de utilizar extintor ABC ou BC, né? Mas eu sempre falo o seguinte, pessoal, para quem tem seguro, vai lá no teu seguro e verifica uma coisa chamada sinistro. Você vai deixar, gente, claro, né? Hoje não é mais obrigatório, né? Às vezes é, às vezes não é. É uma situação meia, é uma liminar, cai, então tá meio confuso isso aí ainda. Mas a gente fala sempre o seguinte: você vai deixar um bem seu queimar, tá? Nada te impede de você ter um extintor no veículo, tá certo? Então vai lá, coloca, não tem problema. Professor, mas 1 quilo, 2 quilos não apaga. Claro que apaga. Certa vez eu fui daqui para o Rio, eu e minha esposa, e uma Kombi pegando fogo na frente, tá? O rapaz desceu, eu parei numa distância segura, peguei meu extintor, mas o rapaz já desceu com o extintor dele na mão. Aí que foi, eu falei, tá dominado, tá controlado. Mas aí, gente, quando chegou próximo do motor, ele abriu a tampa, não faz isso. Aí é erro, né, de utilização, a falta de orientação na utilização do extintor de incêndio. Nunca faça isso. Ele adicionou uma coisa chamada oxigênio. Aí, com certeza, o fogo ele cresce. Aí não tem extintor que apague, tá, gente? Princípio de incêndio, esse extintor que a gente utiliza, ele tem um princípio chamado abafamento. Então só coloca a pontinha e deu jato. Ele vai retirar o oxigênio, vai abafar e vai apagar por abafamento. Mas para isso tem que manter a calma, tá? Ok? Mantenha sempre a calma, esteja com o extintor na mão. Tá, gente? Cinto de segurança. Nós temos a união hoje dos cintos, que é o abdominal, o antigo, carro-pala e etc., né? Junto com o transversal. Então nós temos o cinto 3 pontos hoje. Só lembrando que cinto de segurança vão para todos os ocupantes do veículo. Todos. Da frente e de trás também, tá? Gerando multa, de um modo geral, tá, gente? Vamos falar do retrovisor. Retrovisor. Todo veículo possui uma coisa chamada ponto cego, tá? Ponto cego, geralmente ele vem nas colunas, e aí nesse caso o retrovisor não entra, mas temos uma coluna atrás da gente também, geralmente próximo do condutor e do carona, tá? Que ali, na parte sempre de trás ali, é onde brota, onde aparecem os nossos motociclistas, ou pessoas também, tá certo, gente? Então, professor, como que a gente minimiza isso? O ponto cego vai sempre existir. Como você faz? Simplesmente, né? Abre seu retrovisor, tá? O máximo que você puder, até o ponto de você não conseguir ver a lateral do seu veículo. E aí você vai ter uma visão periférica boa, tá? Você vai conseguir abrir a sua visão e você vai conseguir enxergar, né, aquele motociclista que está aparecendo ali de uma hora para outra, tá? E numa manobra você vai verificar que ele existe ali e não vai conseguir atingi-lo, tá? Quero falar de outra coisa chamada distância de segmento. E aí eu aviso, não ande em comboio. A distância segura do veículo que vai na sua frente deve ser calculada através da soma de tempo de reação de distância. Pessoal, eu sempre pergunto também, qual é a distância correta para você manter do veículo da frente? Já me falaram que é para ver o eixo do veículo da frente, que é para ver a roda do veículo da frente. Gente, se seu veículo for maior, como você consegue? Aí nós temos aqui o que o Código de Trânsito fala. Tá aqui, ó. Deixa eu colocar um pouco mais à frente, tá? Da distância segura, para você realizar a frenagem, tá? Vou colocar mais um pouco à frente aqui, ó. A reguinha dos 2 segundos. Então já vou colocar para a gente ver legal. Aí, ó. Tá aí, ó. Regrinha de 2 segundos. A van, o caminhão, ele passa no ponto fixo, você atrás contra 1001. E aí você conta, quando você passar nesse mesmo ponto fixo, 1002. Professor, pera lá. Como é que é isso? É 1001, 1002? Não, é 1001, respira. 1002. E aí você está numa distância segura para você realizar a frenagem, mesmo que a van, mesmo que o carro tenha uma pane, ele pare na hora. Claro, gente, que tem mais coisa que soma-se para isso. Evidente, né? Você tem que estar
o máximo de atenção na via. Seu veículo tem que estar em condições boas, né? Para você realizar uma coisa chamada frenagem. E mais ainda, né? A condição da via, né? Você não pode estar numa condição adversa. Por exemplo, uma chuva forte, você não tem que manter essa distância de 2 segundos. Dobra isso para 4 segundos, tá? Mantém distância para você realizar a frenagem tranquila, tá, gente? Situação que o condutor defensivo ele deve atentar uma coisa chamada cruzamentos. Tá aí, ó, sem dúvida, é nos cruzamentos que ocorre maior né, acidentes e atropelamentos. Por isso estejam atentos na legislação. Ao aproximar-se do cruzamento, o condutor deve ter cautela redobrada, reduzir a velocidade, sinalizar suas intenções com antecedência, obedecer à sinalização e aos critérios de preferência. Nos cruzamentos sinalizados, a sinalização é que tem a preferência, né, gente? Nos casos de fluxo de proveniência de rodovia, tá? A passagem daquele que estiver circulando na rodovia, na via maior, tá legal? É a preferência dele. E nos cruzamentos sem sinalização, pessoal? Quem é que tem preferência? Sempre o veículo que está do seu lado direito. Tá aí, ó, artigo 29, inciso 3º de 1997. Do lado direito. Cruzamento sem sinalização, você para, claro, mas o veículo que está à sua direita, ele tem preferência. Aqui eu tenho uma preferência, né? Dê a preferência aí, né? Em cruzamento sinalizado. Tá aí bem pra gente ver. Então ele tem que aguardar a melhor oportunidade para ele conseguir passar, tá, gente? E rotatória? Outra situação que o condutor defensivo tem que muito atentar, tá? Quem estiver dentro da rotatória tem prioridade, tá, gente? Se esse meu amigo vermelhinho aí, ele quiser ficar rodando o tempo inteiro, nós temos que aguardar, tá legal? Ok, gente? Mais ainda, tá vendo aqui a plaquinha, dê a preferência, tá vendo aqui o agente de trânsito pedindo para ele parar, né? A parada obrigatória, ok, senhores? Então mantenha sempre o quê? Quem tá dentro da rotatória tem preferência, tá, gente? Bem, veículos de utilidade pública também tem preferência, né, gente? Então, veículos em serviço com sirene, luz vermelha ligada, ele tem prioridade. Inclusive viaturas da polícia, bombeiros e ambulância. Agora, professor, pera lá, não tem nada ligado, não está informando nada, então é um veículo comum, tá certo? Comum. Eles também até sabem, tá? Não podem andar na contramão também não, tá, gente? Ok? E pedestre, como a gente já falou, tem preferência, tá, gente? Bem, motos a gente já falou e bicicleta também nós já falamos, tá? A bicicleta também é um veículo, tá? E moto também é um veículo. Tá vendo aí uma novidade aí, né, gente? Inclusive dessa nova adição aí que tá vindo, que os motociclistas vão poder andar com viseira levantada, né, gente? Mas de óculos. Mas isso tá vindo aí mais pra frente, a gente vai atualizar mais um pouco à frente, tá, gente? Ok? Ok. Nós temos aqui algumas informações, no caso a ultrapassar, né, ficar cumprindo as recomendações, a distância de segmento que a gente formou, verifica o trânsito em sentido contrário, muito atento a isso, olhe o trânsito que vem atrás de você, sinalize suas intenções, desloque sempre pela esquerda, pisque os faróis e buzine, no caso de ultrapassar, acelere, sinalize o retorno e volte com segurança, e retorne à velocidade normal em caso de ultrapassagem, tá, gente? E para terminar aqui, gente, a gente tem um vídeo do Ayrton Senna, que também não está entrando, mas eu peço para você ir na internet verificar, tá? O Ayrton Senna foi um dos maiores pilotos que a gente teve no nosso Brasil, tá legal? Eu posso arriscar o maior, tá? O melhor, tá, gente? Ele cuidava do próprio veículo, e aí vocês viram até o que aconteceu. Tem um videozinho, que era esse que eu ia mostrar para vocês, ele conduzindo o veículo, tá, gente? Conduzindo o veículo. Gente, ele conduzia de uma maneira extraordinária. Quiçá que todos os condutores fossem igual a ele, tá? Fosse igual a ele. Ok, senhores e senhoras? Eu vou observar agora aqui as perguntas e responder, tá? Então eu tenho aqui a pergunta da aluna Vivi: se houver problema mecânico sério e na pista não houver acostamento, como proceder? Boa pergunta, Vivi. O que você faz? Você sinaliza o veículo,
Claro, chama a autoridade, né, de trânsito, sinalize o veículo, tá? Se você conseguir jogar para a faixa da direita, que o faça, tá legal? Mas sinalize o veículo e ligue o sinal de alerta e mantenha a distância do veículo, tá? Vá para um setor de segurança, tá? Não fique igual muita pessoa fica, pedindo para o quê? Diminuir, tá? Isso daí não é sinalização. Sinalização é no veículo, ok? E aguarde chegar o socorro de direito. Isso acontece muito na terceira ponte, tá, Vivi? Muito na terceira ponte. Outra pergunta da Vivi. Quando não existe alguma situação na via, devemos ligar o pisca-alerta ou não? Quando não existe alguma situação na via? Bem, eu calculo que a tua pergunta, Vivi, é a seguinte, né? Eu devo ligar o pisca-alerta, tá? Ah, tá. No caso aqui, eu creio que seja uma situação diferente. Por exemplo, o trânsito está parado mais à frente, você está chegando e você... Fazem muito isso na terceira ponte também, tá? Liguem um alerta para o de trás ele verificar que está o trânsito parado. Já falei, veículo, né? Andando em deslocamento, não se liga o alerta. Talvez depois que você parar, aí você faz isso, tá legal? Mas ele andando, não se liga o alerta, tá? No caso de neblina, o senhor disse que não deve ligar o pisca-alerta. Isso também se aplica no caso de tempestade? Sim, no caso de tempestade também, tá legal? Você não liga o alerta, porque já vou repetir, você sinaliza para o condutor de trás que o veículo está quebrado. E aí ele pode tomar outra posição, mudar de faixa, e aí, infelizmente, pode acontecer um acidente seríssimo com ele, tá? A Cris, muito esclarecedor. Obrigado, Cris. Obrigado mesmo, tá? Espero ter outra oportunidade, tá? Para a gente conseguir passar mais informações, porque esse assunto é muito bacana, muito legal, tem muita coisa para passar, tá? A gente passou, colocou aí, né? Os cuidados aí, o básico, né, pra gente. Tem mais coisas. Espero ter outra oportunidade, tá? Por isso, senhores, eu agradeço e deixo um alerta aqui, né? Devemos sempre lembrar, antes de nos tornarmos condutores, todos nós somos pedestres, tá? Todos nós somos pedestres. E isso é importantíssimo. A gente está alertando que nós somos pedestres, tá? Ok? Bem, gente, muito obrigado, tá? Espero ter outra oportunidade e, tá? Fiquem com Deus e conduzam, né? Conduzam defensivamente, tá? Defensivamente, ok? Obrigado, hein? Até a próxima.